Olá, amigo investidor, muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Manual do Dinheiro. No vídeo de hoje eu vim falar aqui sobre alguns conceitos sobre economia, mas que também são muito importantes para você aí que quer ter uma noção mais aprofundada, né? Não só sobre o mercado de fundos imobiliários, mas também o mercado de ações, falar também um pouquinho de renda fixa, enfim. Existem conceitos, né, que vão te auxiliar bastante a você fazer as suas próprias análises, e esse vídeo aqui ele é voltado principalmente para as pessoas que estão iniciando, que não entendem muito bem essa sopa de letrinhas que são as siglas econômicas que nós temos aqui no mercado, tá? Então vou procurar aqui resumir um pouco sobre esses conceitos, tá? Então, qual é a relação entre o IPCA, Selic, o IBOV e o IFIX? Primeiro explicar um pouquinho o que é cada um deles, né? O que é o IPCA, o que é o Selic, o que é o IBOV, tá? E o que é o IFIX. O IPCA é a inflação, em outras palavras, certo? E o que é a inflação? São os preços dos produtos que estão na economia, certo? Basicamente é isso. O que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros da economia, certo? É o quanto o governo paga nos títulos do Tesouro Selic, ou seja, o quanto de juros que o governo vai te pagar se você emprestar para ele. Quanto mais o governo te pagar de juros, mais atrativo vai ser você emprestar dinheiro para o governo. Concorda comigo? Então, quando é que o governo ele aumenta a taxa Selic, ele aumenta a taxa de juros? Quando ele quer mais receber dinheiro emprestado. Quanto mais ele quer dinheiro, mais ele aumenta a taxa Selic, taxa de juros. Tá ok? E qual é o problema que acontece quando a taxa Selic ela aumenta muito? O que acontece é que as pessoas deixam de direcionar o dinheiro para o IBOV, que é o índice, que é a bolsa de valores, em outras palavras, é a média das principais empresas, é o IBOV. Aí você tem ali uma média. O IFIX é o índice de fundos imobiliários, certo? Dos principais fundos imobiliários. Então você tem uma média. Então você vendo o IBOV e o IFIX, você pode ter uma noção de como é que vai o mercado de renda variável no Brasil. Então o que acontece? Quando o governo aumenta a Selic, aumenta o quanto ele paga de juros, então as pessoas elas tendem mais a emprestar dinheiro para o governo e não investir em ações e nem fundos imobiliários. Só que aí é que está o problema. Ações e fundos imobiliários são investimentos produtivos. O que isso quer dizer? Que são investimentos que vão ir para empresas e essas empresas vão investir nelas, vão contratar mais pessoas, vão gerar empregos, vai gerar mais riqueza para o país. E o IFIX é relacionado a imóveis, né? Então, quando as pessoas emprestam, ou quer dizer, quando as pessoas investem em fundos imobiliários, elas estão investindo um investimento altamente também produtivo, porque vai abrir novos prédios, vai gerar novas construções, novas residências, novos comércios. Isso também vai gerar muita riqueza para o país. Então aqui embaixo são investimentos produtivos. Quando o governo aumenta muito a taxa Selic, isso é péssimo para a economia. Por quê? Porque as pessoas passam a emprestar dinheiro para o governo e o governo é péssimo em gerir recursos. A gente sabe que o governo ele pega e destrói a grande parte da riqueza, né? Grande parte da riqueza é desviada, é mal gasta e não contribui para o crescimento do país, certo? Então o que acontece? Quando o governo aumenta muito a Selic, ele capta mais recursos. E por que ele quer captar mais recursos? Porque ele está gastando mais do que ele arrecada, né? Ele está em déficit. Então ele precisa de um dinheiro que ele não tem. Então ele aumenta a Selic para captar mais recursos. E então as pessoas vão mais para a renda fixa, certo? Que são os títulos do governo, e menos para a renda variável, que é a bolsa de valores e os fundos imobiliários, certo? E aí onde é que a inflação entra nessa história, certo? Bom, o que acontece? A inflação, quando a taxa de juros está baixa, né? Então o que acontece? As pessoas elas investem mais, tem mais dinheiro circulando na economia porque elas investem mais em empresas. Então tem mais dinheiro circulando na economia, as pessoas estão pegando mais empréstimos. Então com mais dinheiro, com mais papel moeda circulando para a mesma quantidade de produtos, então a oferta de dinheiro aumenta, então o dinheiro passa a valer menos, então os preços sobem, tá? É meio complicado de entender isso agora só falando assim, tá? É um pouco mais complicado, mas de forma geral, quando os juros baixam, existe mais dinheiro na economia e a inflação sobe, os produtos ficam mais caros, certo? Tá bom? Então, vamos ver aqui alguns números
que eu peguei aqui no site do Banco Central. E tá, beleza. E como é que Selic, taxa de juros, IBOV e FIX, eles se relacionam? Eles são inversamente proporcionais, né? O que acontece? Quando a taxa Selic ela cai, então as pessoas elas vão mais, elas tendem a ir mais, ó. Aqui você pode ver, né, o histórico da taxa de juros, certo? Vamos ver aqui no Brasil, mais ou menos, vamos ver aqui o histórico, né, da taxa de juros, 2012, né, governo Dilma, né? O juro no Brasil estava muito baixo, certo? Estava muito baixo porque o governo queria estimular o crédito, certo? Queria estimular o crédito, certo? E o juro veio subindo, certo? Veio subindo aqui, você pode ver, ó, até que em 2015 chegou a 14%. Tá? Então vamos analisar esse período de 2013 a 2015 com juros, com a taxa Selic subindo, certo? 2013 a 2015 você pode ver uma grande baixa, tá vendo? Aqui no IBOV, esse aqui é o índice Bovespa, você pode ver que tá havendo uma baixa cada vez maior aqui no índice das ações, certo? Já por outro lado, os fundos imobiliários, eles também têm baixa, eles sofreram também, certo? Mas sofreram um pouco menos, porque empresas, IBOV quer dizer o que? Ações são empresas. Quando o governo ele aumenta a taxa de juros, então as empresas elas podem investir menos, então consequentemente elas vão crescer menos e ter lucros menores, então consequentemente as ações começam a cair, o mercado começa a precificar lá embaixo. Já os imóveis, existe uma vacância por conta dos lucros menores das empresas, etc. Mas os imóveis eles tendem a ser mais estáveis, certo? Ok? Então olha só o que aconteceu, né? Aqui nesse período você pode ver, vou puxar aqui o IBOV, né, que são as ações, certo? Aqui nesse período estava havendo uma queda, né, porque o país ia de mal a pior com a Dilma, certo? Então as empresas, o setor produtivo da economia não gosta da esquerda. Então o que aconteceu? Bem aqui, né, no início de 2016 foi como no final de 2015, início de 2016 começou o processo de impeachment da Dilma. Então o que aconteceu? O mercado ele imediatamente reagiu com a perspectiva da saída do PT, da esquerda, do poder. Então já foi suficiente para o mercado dar esse salto. Por quê? Porque o mercado ele começou a entender que as taxas de juros iam cair, certo? E aqui em 2017, ou aqui em setembro de 2016, foi quando a Dilma realmente teve o mandato cassado. O Temer assumiu. Veja só, olha aí, né? O Temer assumiu aqui. E aí ele começou a derrubar as taxas de juros. Então o mercado ele já esperava isso. Com a queda na taxa de juros, ó, cada vez maior, veja só o que aconteceu aqui com o índice Bovespa, né? Disparou. E o fundo e o IFIX nem se fala, né? O IFIX nem se fala. O IFIX aqui, o impeachment da Dilma. Veja só, disparou o índice de fundos imobiliários e o IBOV também. Então, eu espero que não tenha ficado tão complicado esse vídeo. Eu espero que tenha dado para entender pelo menos alguma coisa. É um tema um pouco complicado de estar falando em pouco tempo, mas isso aqui só para dar uma comentada, para dar uma esclarecida. Se você tiver entendido alguma coisa, já valeu a pena o vídeo, para você entender como é que se relacionam política, falar um pouco de índices, taxa Selic, como é que se relaciona com o IFIX e com o Ibovespa, para que você possa enxergar melhor aí os seus investimentos. Espero que tenha lhe ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe comentários abaixo. Valeu, e não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos. Valeu, abraço, até mais.